explicar o milagre. Milagre você não explica. Por isso que quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, quando olha para a nossa vida, Deus fala tantas coisas ao nosso respeito, e a gente olha e fala: meu Deus, mas não vai dar. Por quê? Porque você olha para as suas condições, eu olho para as minhas condições. E quando a gente olha para nós, e é a primeira coisa que a gente faz. Quando você ouve que Deus te ama, eu posso estar muito errada, mas eu vou pegar, porque eu sei que esse exemplo, ele serve para mim também. A primeira coisa que a gente pensa quando a gente ouve falar que Deus nos ama é: como que Ele vai me amar sendo que eu sou do jeito que eu sou? Quantas vezes nós pensamos assim? Mas como que Ele vai fazer o que Ele tem para fazer na minha vida, sendo que eu sou alguém que já errei tanto? E eu vou te dar uma notícia: você vai errar mais, querido. Você vai errar mais. Só que o problema não é o erro que você comete, que não te dá o direito de viver uma vida de erros, que não me dá condições para viver uma vida de erro. Mas você sabe qual que é o nosso problema? É quando a gente aceita viver só de erro em erro, e não se levanta e não aprende nada com isso. É por isso que Deus, no meio das condições da minha vida e da sua vida, Ele faz coisas extraordinárias. E eu quero dizer para você: a sua vida é um ambiente propício para milagres, sim. No meio das dificuldades, no meio dos problemas, eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite. No Evangelho de Marcos, no capítulo 9, no versículo 23, vai dizer as seguintes palavras: se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Não está dizendo se você puder fazer um milagre, se você puder mudar a situação que você está vivendo hoje, se você puder mudar seus pais, se você puder mudar a sua família, se você puder mudar o seu local de trabalho. Está dizendo o quê? Se você pode. Na minha tradução diz: se você pode crer, tudo é possível ao que crê. E o que é que o Senhor está falando comigo e com você sobre esse poder crer? Ele está nos ensinando que para a gente viver uma vida de milagres, nós vamos precisar entender que nós vamos ser convidados a sair das limitações humanas. Porque são as limitações humanas que nos impedem de crer nos milagres de Deus. São as limitações humanas que nos condicionam em situações aonde a gente vai olhar e não vai conseguir ver que tem algo além daquela situação, tem algo a mais além daquele problema, tem algo a mais além da falta, tem algo além da tristeza, tem algo além da dificuldade, tem algo além desse rompimento que você sofreu, tem algo além do abandono, tem algo além do alcoolismo, tem algo além das enfermidades, tem algo além do livramento. Sempre tem algo além para mim e para você, se nós crermos, se nós confiarmos no Senhor, se nós colocarmos nele toda a nossa confiança. Sempre vai existir algo além do que os nossos olhos físicos podem ver. Amados, a maioria de vocês sabem que ontem o pastor Washington teve um acidente muito grave. Talvez muitos não sabem a proporção do que foi, mas o pastor Washington estava voltando de um serviço, um cliente que ele foi atender. E quando ele estava retornando ali, já chegando, né, na altura aonde estava mais próximo aqui de Betim, ele liga para a Carol e fala: Carol, eu vou chegar um pouco tarde, porque eu vou tranquilo, eu vou mais devagar. E logo em seguida a Carol manda uma mensagem para ele e ele já não responde mais. Quando foi por volta de 3 horas da tarde, alguém liga para o meu pai e fala: olha, eu estou aqui com o seu filho Washington, ele sofreu um acidente, o socorro está vindo, eles estão indo levar ele para o hospital.
E o resgate vai ligar para vocês. E aí logo em seguida liga um policial. E o policial fala: olha, ele está sendo levado. Vocês não podem falar com ele agora. Mas quando ele chegar no hospital, nós vamos ligar para vocês. Irmãos, o pastor Washington capotou o carro. Ele estava numa via. O carro dele capotou, patinou. Ele falou que a única coisa que ele lembra é que tinha uma poça. Ele não sabe o que aconteceu. E o carro dele ele começou a patinar. Ele perde o controle, o carro capota, bate na valeta do meio. Da valeta do meio, o carro dele vai para outra pista. Então ele estava nesse sentido. O carro dele capota, bate no meio e vai para o outro lado. Uma carreta que vinha atrás dá um L. Um outro carro que vem logo em seguida já sinaliza. E eles falam para a gente o seguinte: estão levando ele para o hospital. Irmão, está levando como? Está levando morto? Está levando vivo? O que está acontecendo? E eu me lembro que nessa hora o Israel me liga. Ele fala: olha, eu vou ter que ir para Pará de Minas. E logo na voz dele eu percebi uma conotação diferente. Na verdade ele me mandou uma mensagem de texto. Eu falei: você vai fazer o que lá? E ele falou assim: olha, o Washington sofreu um acidente de carro. E a gente ainda não sabe como que ele está. O carro dele deu PT, que foi a outra notícia que o policial deu. Ele não falou como ele estava, mas avisou que o carro dele tinha dado perca total. Então vocês imaginam bem. Irmão, você nunca vai, infelizmente, pensar assim: não, está tudo bem. Você vai pensar no pior. É natural. Então nesse percurso nós não sabíamos. Só que na hora em que o Israel falou comigo, eu tive uma visão. Deus me mostra muito claramente. Eu vi uma visão do pastor Washington. Ele estava deitado numa cama e ele estava com um colar cervical no pescoço. E eu ouvi uma voz que me disse assim: não se preocupe, porque não aconteceu nada com ele. Não se preocupe, porque não foi nada. Ele só sofreu escoliações pelo corpo. Eu ouvi essa voz muito clara. E ali na hora que o Israel desligou, lógico, eu orei e falei: Senhor, está nas tuas mãos. E já pegamos o carro, fomos para lá. E nessa angústia, porque enquanto nós estávamos indo para lá, nós não sabíamos, a gente tinha tido esse relato. Mas havia uma palavra, havia uma orientação. E eu criei nessa palavra. Eu acreditei que independentemente das circunstâncias, independente das condições, o que eu ouvi de Deus era a realidade. E nós fomos para lá, e daqui Pará de Minas dá 1 hora mais ou menos. E parece que são 5 horas, parece que é 10, nunca chega. Quando nós estamos chegando na porta do hospital, o telefone da Carol toca. Era o pastor Washington chorando, dizendo: eu estou bem. Eu estou sendo atendido. E logo em seguida nós já entramos. Mas na conversa estava muito confuso. Quando nós entramos lá, me deparei com o pastor Washington, exatamente com a visão que eu tinha tido. Ele estava naquela maca do socorro, com o colar cervical. Quando eu bato o olho nele, eu vi a cena mais cedo. Quando Deus me deu a visão, eu vi ele lá. E eu falei: assim diz o Senhor, e assim vai ser. E ele teve um corte muito profundo, muitas escoriações pelo corpo, muita dor. E ali naquela maca, né, em todos os nossos anos de vida, o pastor Washington nunca quebrou nada, nunca deu um ponto em nada. E de repente eu vi ele assim, e ali todo ensanguentado, naquela situação que ele estava. E aquela coisa toda. E na hora a Carol falou: olha, nós vamos arrumar uma ambulância, vamos transferir ele e tal. Naquela hora, amados, eu escolhi que eu ia crer. E eu falei veementemente para Carol, falei: Carol, o Washington não sai daqui para lugar nenhum. O único lugar que o Washington vai sair daqui para ir, ele vai ir fazer a tomografia, porque no hospital que ele estava não tinha tomografia. Então vem a ambulância, pega o pastor Washington, leva ele para fazer a tomografia. Depois que ele vai fazer a tomografia, já estava tudo sendo arrumado para ele vir para o hospital daqui de Betim, para fazer tudo aqui, porque não sabia como que estava, uma pancada muito forte na cabeça. Ele estava com muitas dores, estava suspeitando que ele tinha quebrado o braço, o pé muito inchado, muito machucado. E ali naquela hora eu falei: Carol,
leva ele, ele vai fazer a tomografia. A ambulância veio, pegou ele, ele fez a tomografia. Eu falei, depois da tomografia, nós vamos tomar as devidas providências se necessário. Irmãos, levaram o pastor Washington, ele foi fazer a tomografia. Eu falei, Carol, suspende tudo. Suspende a ambulância lá, vaga no hospital, porque o que o Senhor me disse é que ele não vai ter nada, e eu creio nessa palavra. Irmãos, ele foi fazer a tomografia. Quando ele volta, os médicos já recebem ele ali, neurocirurgião, ortopedista, todos. E na hora que eles começam a olhar, passar um por um, a gente ali esperando. E no meu coração, eu crendo, eu firme nessa palavra, firme naquilo que o Senhor havia me falado. Quando os médicos vem aquela junta de médicos, a enfermeira ali, elas falam, tira o colar cervical, tira a maca de madeira, leva ele para tomar um banho, libera ele para isso, libera isso para aquilo, porque ele não tem nada, ele não tem coágulo no cérebro, ele não tem trauma dentro dos órgãos dele, ele não quebrou nada, e ele vai sair daqui amanhã. A única coisa que vai acontecer é que ele vai ficar de observação até amanhã. Amados, enquanto o carro do pastor Washington estava no reboque para ir, o seguro levando, pessoas que viram o carro dele no posto, olhavam e falaram, comentaram com Israel, com meu pai, esse daí morreu, né? Esse daí morreu. Sabe, irmãos, por que eu estou pregando essa palavra? E nós estamos pregando aqui sobre milagres. O pastor Washington saiu de casa para trabalhar, para atender um cliente. E na programação dele, ele ia voltar por volta das 4 horas da tarde, ele estaria em casa. O que ele não imaginava é que ele, no meio desse percurso, ele viveria um milagre, ele viveria um renascimento. Porque o Senhor é fiel e vale a pena você crer nele, em toda e qualquer circunstância. Sabe por que eu estou contando esse testemunho para você? Porque eu estou pregando uma palavra. E essa palavra que nós pregamos é uma palavra verdadeira. Se você crê, tudo é possível ao que crê. Se você colocar a sua confiança no Senhor, se você decidir ser fiel ao Senhor em todos os dias da sua vida, irmãos, nós estamos sujeitos. Nós estamos sujeitos a doenças, estamos sujeitos a acidentes, estamos sujeitos a tantas coisas que podem vir intercorrer no nosso caminho, na nossa jornada. É por isso que o que Deus quer que você viva não é só de milagre em milagre, mas Ele quer que você viva uma vida de milagres. Irmãos, muitos de nós vivemos esperando um grande dia, a grande hora chegar. Mas sabe o que eu quero te falar nessa noite? Você não tem que viver esperando somente o dia em que a trombeta vai tocar e Jesus vai voltar, simplesmente porque Ele pode voltar para todos nós, e todos os dias Ele volta para alguém. Sabe o que o pastor Washington contou? Que naquela hora ele só segurou o volante, porque o carro havia perdido todo o controle. E ele fechou os olhos e capotando, ele falou: Senhor, tem misericórdia de mim. Mas se o Senhor quiser me levar hoje, me leva, porque eu estou pronto, eu quero me encontrar com o Senhor. Sabe o que a gente tem que entender, irmãos? O maior milagre da nossa vida é crer em Jesus Cristo. Seja dentro de um carro capotando, ou seja dentro de um avião indo viajar para passear, creia no Senhor Jesus, porque tudo é possível ao que crê. Sabe, irmãos, nós vivemos ontem um milagre não só de livramento, mas nós vivemos um milagre na nossa família. E eu estou agradecendo ao Senhor, estou dizendo: Senhor, obrigada, porque eu vivi mais um milagre dentro da minha família. Porque você há de concordar comigo que se alguém estiver doente na sua casa inteira adoece, sim ou não? Quando alguém perde alguém dentro do seu seio familiar, toda a família vive isso o resto da vida. Não tem mais como você apertar ali e voltar. Vão viver dias bons, mas só que nunca mais vão viver da mesma forma como viviam,
Porque vão ter que conviver com algo que vai faltar com alguém para o resto da vida. E pessoas não substituem pessoas. Você substitui bens, você substitui coisas, mas pessoas não são substituíveis. E sabe, querido, que essa palavra nos ensina? A fé nos reverte de certeza. Independente do que está se movendo no físico, a fé te enche de certeza de que no sobrenatural algo está acontecendo ao seu favor. Existe algo além desse acidente, existe algo além do milagre, existe algo além do livramento. É isso que nós estamos vendo, e pela fé você aprende a ver que é algo além de você querer e não poder ter agora. Algo além de você estar passando por uma dificuldade financeira, algo além de você estar passando por um problema na vida emocional, sentimental, seja lá o que for. Sempre existe algo além para aqueles que escolhem ter fé em Cristo Jesus. É preciso ter fé, acreditar para se mover no sobrenatural, porque nós precisamos viver em Deus, precisamos caminhar em Deus, precisamos depositar nele toda a nossa confiança. Sabe o que agrada a Deus, amados? É quando nós somos supridos diretamente pelo mover da nossa fé nele. Não é quando nós colocamos toda a nossa fé, todo o nosso apoio naquilo que nós podemos fazer, mas é quando você depende do Senhor e o mover dele vem na sua vida, e ele derrama a glória, ele derrama o poder dele sobre a nossa vida. Sabe, irmão, se nós vivemos nas limitações humanas, nós não vamos conseguir enxergar o poder do impossível de Deus na nossa vida. Sabe o que isso aqui está dizendo? Vou dizer de uma forma bem simples. Enquanto a gente fica se esbarrando, querendo explicar tudo, querendo olhar as coisas ali e falar, mas não dá, eu não consigo, nós não vamos conseguir nos mover dentro daquilo que Deus quer para a nossa vida. E sabe o que mais? Isso se aplica em todas as áreas da sua vida, querido. Eu não sei o que você está precisando ver nessa noite. Eu não sei aonde você precisa ver o sobrenatural de Deus se mover por meio da sua fé. Mas eu te digo, creia e você verá a glória de Deus. Creia e você vai ver o poder de Deus se manifestar dentro da sua casa, dentro da sua família. Mas nós precisamos nos conectar com Deus através da fé. Teve alguém que disse, se eu não me engano, acho que foi Albert Einstein, que falou assim, que existem duas maneiras que as pessoas escolhem de viver a vida. Uma é como se nada fosse milagre, e outra classe de pessoas escolhem viver como se tudo fosse milagre. E é verdade, amados, que a nossa visão de crer no Senhor, de colocar a nossa fé em Deus, nos faz nos achegar mais a Ele, de todo o nosso coração, em espírito, em verdade. Sabe o que a falta de fé faz com a gente? Faz a gente ficar com o ânimo duplo. O que é esse ânimo duplo? Mesma hora que eu creio que Deus vai fazer na minha vida, eu já não creio mais. Porque a fé traz convicção para os nossos corações. E sabe do que a gente precisa, amados? De um coração purificado. Purificado de quê? De toda incredulidade. E eu vou te falar, sabe que às vezes não são coisas grandiosas demais não. Pelo contrário, são as pequenas coisas. Às vezes uma palavra que alguém te fala abala a sua fé. Às vezes uma coisinha que acontece, uma coisinha pequenininha, assim você começa a considerar, e aí você fala, não, eu ouvi uma palavra ontem na igreja, mas falou isso aqui, mas será? Mas aconteceu isso aqui, olha só minha casa como é que está, olha só minha família como é que está, olha aqui no meu trabalho nada mudou. Ei, querido, sabe o que a fé vai fazer com você? Independente se o ambiente mudar, você já não vai ser mais o mesmo nos ambientes que você chegar. Independente se a coisa não mudar, decida você não ser mais o mesmo. Decida você ser um agente de transformação, de mudança por meio da fé. O Deus que cria o impossível, Ele traz à existência todas as coisas também que não existem. Ele é Deus.
Nada é impossível para Deus, querido, creia nisso. Não tem nada que Deus não possa fazer. Não tem nada que Ele não possa mover ao seu favor. Mas nessa noite eu te pergunto, querido, será que nosso coração precisa ser purificado? Precisa ser purificado da dúvida, precisa ser purificado do medo, precisa ser purificado de vozes que estão contaminando a nossa vida, ao ponto de nós agora passarmos a andar, não por aquilo que Deus faz, mas por aquilo que eu acho. Irmãos, infelizmente a gente vive muito de eu acho que não vai dar, eu acho que não vai acontecer, eu acho que já tem tempo demais, eu acho que Deus não me ama, eu acho que a minha família não vai dar certo, eu acho que a minha vida profissional não vai dar certo. Irmão, sabe o que é isso? Viver pela circunstância. Quando a gente aprende a viver no sobrenatural, você não vai viver pelo que você acha, você vai viver pelo que Deus disse ao seu respeito. Ainda que seja diferente daquilo que você está achando, se o Senhor disse, é com Ele que você tem que ficar. Ele tem a última palavra, Ele tem a última palavra. Basta uma palavra saída da boca do Senhor para que tudo possa mudar, querido. Basta uma palavra. Tudo é possível ao que crer. Eu quero orar com você nessa noite. Se coloque de pé no seu lugar. O Ministério de Louvor pode vir aqui. Querido, deixa eu te ensinar uma coisa. Fé não tem nada a ver com pensamento positivo. Tem gente que confunde fé com pensamento positivo. O que é o pensamento positivo? Não vai dar certo. Vai dar. Não vai dar certo. Porque eu estou reunindo evidências, coisas que eu estou vendo, que estão dentro do meu plano, então eu falo, não vai dar certo, vai dar certo. Eu chego lá, não deu certo. Mas eu também não queria. Isso é pensamento positivo. O que significa isso, querido? Eu estou reunindo evidências dentro do meu plano, entendeu? Eu tenho um plano. A gente sempre tem mais de um, viu? A gente tem um plano A, um plano B, um plano C, um plano D. Tem uns que tem até mais. Aí você fala assim, por exemplo, estou desempregado. Beleza, mas tem o seguro-desemprego, plano B. Mas quando o seguro-desemprego acabar, eu tenho uma reservazinha, plano C. Beleza? Mas até o plano C, eu já vou ter arrumado outro emprego. Então vai estar tudo certo, né? Vai dar tudo certo, nada vai faltar. Olha o pensamento positivo, entendeu? Nada vai faltar. Não, Deus é comigo. Na hora que Deus mexe com o plano A, com o plano B, com o plano C, e a coisa não sai nada do jeito que você imaginou, aí você vai começar a aprender o que é fé. Sabe o que é fé? É Deus falar com você, vai. Você não viu o chão, mas você vai pôr o pé, porque vai começar a surgir o solo através da sua fé. É Deus falar assim, olha, eu vou fazer. Mas não tem por onde, Senhor. Mas não tem jeito, Pai. E Ele vai dizer para você, se você crer, você vai ver a minha glória na sua vida. Senhor, mas eu estou aqui, com um monte de laudo. Senhor, mas eu estou aqui com um monte de coisa que está falando, está assinado, está carimbado, está falando. Qual foi a última palavra? Mas na minha família, mas no meu trabalho, mas esse negócio de Deus, de igreja, está todo mundo se frustrando. Ei, querido, calma aí, peraí. Sabe como que acontece o milagre? É no caminho. Sabe o que significa o caminho? É um passo após o outro, é um dia após o outro. A palavra de Deus diz que o choro dura a noite inteira. Que não importa como que está a sua noite, certo? Alguma noite mal sua impediu o sol de nascer? Algum dia para você que você falou, meu Deus do céu, não vai ter jeito mais. Você estava no pior dia, o sol não nasceu nesse dia. Nasceu. Sabe por que existe essa palavra? Que fala que o choro dura uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Porque não importa o seu sofrimento, importa é aquele que muda o quadro, independente da situação que acontecer.
Ele é Deus. E agindo Deus, ninguém impedirá. Você crê, querido? O que você quer colocar nas mãos do Senhor hoje? Para você falar como aquele homem falou: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Senhor, me ajuda, porque eu não consigo. Eu até tento crer. Querido, sabe o que a palavra diz? Que se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Você já viu um grão de mostarda? É muito menor do que um milho. Aí ele disse assim: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai orar, você vai dar ordem para esse monte, para ele sair daqui e se atirar lá no mar. E assim vai ser. Sabe o que significa? Que se nós tivéssemos essa fé, a gente faria isso. Significa que a gente não tem. É por isso que você tem que orar pedindo: Senhor, me ajude a ter fé. Vão orar, amados? Vão orar pedindo ao Senhor para que você creia. Que você aprenda primeiro a crer que Ele vai fazer na sua vida muito além do que as suas condições hoje te parecem que vão acontecer. Se você for olhar os recursos da sua família, se você for olhar do dinheiro, se você for olhar os estudos, se você for olhar o recurso, você vai falar: eu nunca vou ser ninguém na vida. Ah, mas eu nunca vou chegar lá. Ei, querido, você vai. Você vai, dependendo de quem você colocar a sua fé. Você vai, porque Ele é Deus. Ele faz o que Ele quer, através de quem Ele quer e do jeito que Ele quiser. Sabe o que as pessoas estão fazendo hoje? Estão depositando a fé, a crença delas em qualquer coisa. Elas pegam um ídolo assim, olha, e colocam tudo nesse ídolo. Elas querem comer o que ele come, querem vestir o que ele veste, acreditam nele. Vende um produto, eles vão lá e vendem tudo que tem para comprar aquele produto. E não é isso que Jesus está falando. Ele está te entregando, Ele está dizendo: ei, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Vem para mim, vem que eu vou transformar a sua vida. Não é um produto que eu estou te mandando comprar, é uma pessoa que eu estou apresentando para você. Ah, querido, e quantos de nós ainda duvidamos se é esse Senhor que a gente tem que seguir? Se é esse que a gente tem que adorar? Tantas pessoas com o coração contaminado, adorando pessoas. Querido, irmãos, tem pessoas que cruzam o continente para ir ver um ídolo. Pessoas que vendem tudo, deixam até os filhos sem leite para ir no estádio. Meu Deus do céu. Que a gente tenha o coração purificado para dizer: Senhor, só tem um na minha vida que eu creio, este é o Senhor. Então toma o teu lugar na minha vida, querido. Fecha os olhos. Separa esse momento para você e Deus aí. Sabe, cuida aí, você e Deus agora no seu coração. Fala: Senhor, me ajuda a crer, porque eu não estou conseguindo ver saída nessa situação. Senhor, eu tenho orado. Ó Senhor, quem sabe é a primeira vez que você vem. Senhor, eu tenho um laudo. Senhor, a minha família, parece que o casamento deles vão acabar. Ah, parece que tudo vai se destruir. Senhor, parece que eu não vou chegar em lugar nenhum. Aonde você precisa que o Senhor haja? Peça a Ele para aumentar a sua fé, querido. Você não está vendo saída, não. Ele é a saída. Ele é o socorro bem presente na tribulação. Ele te ouve sim. Mesmo que você fale: ah, mas eu sou tão errado, eu pequei ontem, eu me sinto sujo. Então você precisa de fé para crer que todos os seus pecados foram perdoados. Você precisa de fé para se reconciliar com o Senhor. Você precisa de fé para entender que você não precisa de tudo que o mundo oferece. E o que você precisa, na verdade, é se entregar por inteiro para aquele que se entregou por você por completo. Senhor, aumenta a nossa fé, meu Pai. Senhor, purifica o nosso coração de toda incredulidade. Senhor, purifica o nosso coração de todo medo, toda dúvida, toda indiferença. Mostra para nós, Senhor, aonde nós temos entregado a nossa convicção. Temos colocado a nossa segurança em tantas coisas. E quem sabe temos falhado de colocar a nossa confiança no Senhor. Quem sabe temos confiado tanto em pessoas em primeiro lugar. Parece que quando elas nos decepcionam, nós nem conseguimos mais nos levantar.
Senhor, nós escolhemos colocar a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Pai, aumenta a fé desse que está pedindo agora, Senhor, para viver milagres. Não só milagres aqui, mas uma vida de milagre, um estilo de vida de milagres, aonde nós possamos testemunhar, aonde os testemunhos, os sinais, as maravilhas nos acompanhem. Eu oro agora por cada casa, cada família. Eu oro agora, Senhor, por esses filhos que estão clamando pelos pais, que estão clamando, quem sabe, pelo casamento, pela paz no lar, Senhor. Ajuda ele a crer que ele não está sozinho. Ajuda ela a ver que o Senhor está agindo sim, por mais que pareça que não está adiantando. Senhor, é isso que quem sabe está clamando pelo casamento, está clamando pela cura, está clamando por uma resposta, está clamando por uma provisão. Aumenta a nossa fé, Senhor, como foi naquele dia, Senhor, como Elias orou, Pai, e disse: Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. Enquanto ele não via, enquanto Elias não via, enquanto Geazi não via, ele teve medo, ele duvidou, ele disse: nós seremos destruídos. Mas quando o profeta orou para que os olhos daquele jovem fossem abertos, ele disse: meu Deus, maior é a quantidade daqueles que estão conosco do que aqueles que estão do lado de lá. Nós vamos prevalecer. A minha oração nessa noite é: Senhor, abre os olhos do teu povo, abre os nossos olhos para que nós possamos ver o sobrenatural. Quando você disser que está sozinho, a minha oração é: Senhor, abre os olhos dele, abre os olhos dela, para que ele veja o exército de anjos estão acampados ao seu redor. Quando ele achar que não tem jeito, quando ela achar que não tem saída, abre os olhos deles para que eles vejam: há um caminho aberto, há uma solução diante de mim, há uma resposta, há um jeito, há uma intervenção acontecendo no mundo espiritual agora. Senhor, quando ele olhar para as dívidas, quando ela olhar para a escassez, abre os olhos dele, abre os olhos dela para que veja: o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Ah, meu Deus, quando essa pessoa olhar para dentro de si e achar que está só aos pedaços, achar que não tem amor, achar que não tem importância, achar que não tem valor, abre os olhos dessa pessoa, Senhor, para que ela venha se encontrar com a verdade do seu amor, Jesus, e ser transformado pela presença do teu Espírito. Abre os nossos olhos, Senhor. Eu oro, meu Deus, eu libero essa palavra sobre cada vida aqui nesse lugar. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos viver o sobrenatural do Senhor. Que esta igreja viva o sobrenatural nos próximos tempos. Senhor, que a nossa família viva o sobrenatural. Pai, que nós possamos contar testemunhos, que nós possamos vivenciar aquilo que nós jamais imaginamos, muito além do que pedimos, muito além do que pensamos. É o que eu te peço nessa noite, Pai. Você que pode, que repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço a minha falta de fé. Eu te peço, aumenta a minha fé. Jesus, me ajude a crer, para que eu possa viver o sobrenatural. Que onde eu estiver, hajam testemunhos sendo contados. Aleluia, querido. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.